Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Very important words for those who could be tempted to intervene from outside. Whoever tries to hinder us, and even more so to create threats to our country, to our people, should know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you have never encountered in your history. We are ready for any development of events. All the necessary decisions have been made in this regard. I hope that I will be heard. O mundo está se movendo rapidamente para uma mudança, caminhando para um reset que mudará tudo o que nós conhecemos como mundo até hoje. Estamos em um período de tempo que tudo tem sido programado para que seja necessário uma mudança massiva e generalizada. Mas me parece que, ao menos que você esteja muito acordado, você não verá essas mudanças chegando debaixo dos seus olhos. Por isso não é de se espantar o quantas pessoas eu tenho visto por aí que estão dormindo, completamente inconscientes do que está acontecendo no mundo. E o quanto isso tem ligação bíblica e escatológica com os sinais. Infelizmente chegará um momento em que todos perceberão o quanto isso vai interferir em suas vidas. Tudo começou nesta agenda com esta situação de doença que atravessamos, onde muitos encontraram uma solução rápida para o problema. Você sabe do que eu estou falando. E então agora é como se a luz verde tivesse sido acesa para as mudanças da agenda, que precisa continuar. Mas as notícias todas continuam escondendo a verdade e falando sobre uma grande mudança. Há tempos atrás, as pessoas entendiam como teoria da conspiração, mas cada vez mais as pessoas estão percebendo que haverá um reset e uma nova ordem mundial, onde líderes mundiais, líderes empresariais, líderes religiosos, líderes sociais, todos falam sobre trabalhar em prol deste objetivo de uma nova ordem. As notícias agora estão nos dizendo que o próprio Putin está tentando mudar o mundo. Mas o que significa essa nova ordem? O que isso afetará a sua vida e o mundo todo? Em primeiro lugar, você precisa acreditar que isso tudo não tem nada a ver com a liberdade de um país. Não é sobre a liberdade da Ucrânia. Trata-se de um bode expiatório para o colapso do sistema financeiro. Isso tudo tem muito a ver com o dólar. E é por isso que todas as ameaças foram primeiro sobre sanções. É possível que antes de eu terminar esse vídeo, eles avancem em mais tipos de sanções para retirar a Rússia o mais rápido possível do sistema financeiro. E isso trará enormes consequências para o mundo. Mas você precisa entender que o tempo para que isso esteja acontecendo não é uma coincidência. Ao mesmo tempo que eles estão provocando a guerra, eles estão falando sobre fazer aumentos em taxas para compensar a dívida financeira que o mundo está atravessando. Estamos em um tempo em que a mudança econômica está chegando rapidamente. E então eles precisam de um bode expiatório para culpar. Eles acabam controlando uma narrativa para poder controlar a mente das pessoas, para onde eles querem conduzi-los. Então, este conflito com a Rússia está sendo empurrado para ser criado este bode expiatório. Mas não se esqueça que o próprio Putin e todos esses homens da liderança fazem parte da maçonaria. Eles estão trabalhando apenas para um objetivo de criar um novo mundo, um objetivo religioso. Digamos que todos estão desempenhando os papéis que foram designados a eles para controlar a narrativa para o público
controlando a mentalidade das pessoas, para entenderem que está chegando uma mudança no mundo, onde o mundo está sendo direcionado, está se movendo para uma específica agenda, um específico objetivo. Em relação à nova ordem mundial, existe uma agenda secular, mas existe também uma agenda religiosa. A nova ordem secular não se trata de encontrar um novo líder para o mundo, como muitos de nós pensamos, se será a China ou a Rússia, a nova liderança. Vamos entender qual é a ordem mundial primeiro. A atual ordem mundial é comandada pelos Estados Unidos. Foram eles que definiram termos para todos os países do mundo, estabeleceram o maior número de bases militares no mundo. Sua moeda é conhecida em todo o mundo e é a maior escolha para a maioria das pessoas no mundo todo. Quando você viaja internacionalmente, é a moeda preferida para todos os países, comparado à sua moeda. Então, a liderança atual da ordem mundial é a dos Estados Unidos. Obviamente, nessa nova ordem mundial, os Estados Unidos não serão a nova liderança, pois não seria novo se fosse o mesmo. A nova ordem virá depois do grande reset de todas as coisas. Uma redefinição. Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, escreveu um livro chamado COVID-19, The Great Reset. Neste livro, ele passou por cima de todos os fatores da sociedade que serão redefinidos. Um reset econômico, um reset social, um reset geopolítico e um reset ambiental e um reset tecnológico. Então, não significa que eles escondem o que eles estão intencionando fazer. Eles apenas colocam nos livros como uma mente distraída nunca irá ler. Deixe-me ler a página 72. Em relação ao destino do dólar americano. Em grande medida, o poder americano e a prosperidade foram construídos e reforçados pela confiança global no dólar e na vontade de todos ao redor segurá-lo, na maioria das vezes na forma de títulos do governo. Por algum tempo, alguns analistas políticos têm vindo a considerar um possível fim da dominância do dólar. Esse argumento sugere que algo maior poderá mudar, que através de um reduzido papel político ou uma tributação mais elevada, ou ambos, os Estados Unidos devem manter uma economia que inspira credibilidade global e confiança. Não fazer isso, com o tempo, colocará a posição do dólar americano em perigo. E entenda, todos os líderes já sabem disso. O próprio Joe Biden assistiu às apresentações de Schwab, este presidente do Fórum Econômico Mundial, que escreveu tudo isso para que eles entendessem o destino do dólar. Isso não foi explicado para o público de maneira geral. Eles não querem que o mundo funcione em várias moedas diferentes controladas por cada nação. Eles querem uma única moeda mundial, onde os preços em todo o mundo sejam o mesmo valor. Onde você estiver, haverá apenas uma moeda. Esse será o reset econômico. Em relação ao reset social, eles querem mover o mundo para um completo estilo socialista de governo, onde só existe o rico e o pobre. E para acabar com as injustiças e desigualdades, nossas vidas serão completamente censuradas e controladas. No que diz a respeito ao reajuste e ao reset geopolítico, vai estar relacionado a um interesse do mundo todo sobre uma determinada nação, ou seja, eles estarão mudando o mundo para um governo mundial apenas. O mundo será executado a partir de uma unidade de um governo das nações. Em relação ao reset do meio ambiente, você verá um mundo falando menos sobre lucros e ganhos e mais sobre o clima. Os ricos serão ricos e será menos sobre lucros e mais sobre mudanças climáticas. Tudo está atrelado ao meio ambiente com a sustentabilidade. Com relação a um reset tecnológico, a uma redefinição da tecnologia, o mundo está se movendo para o metaverso, onde a maior parte do mundo vai viver as suas vidas desta nova forma no metaverso. Então é desta forma que o mundo vai se mover
e se tornar um novo mundo. Mas isto foi a visão secular da nova ordem mundial. É onde o mundo está se movendo diretamente após o colapso econômico, conflitos mundiais e supostamente uma guerra nuclear. À medida que a Rússia se move, dará ao Ocidente uma justificativa para ir contra eles. Então, quando o Ocidente expulsar a Rússia, então a Rússia responderá por conta própria. Não há necessidade da Rússia para preservar o dólar, se eles não puderem usá-lo. Então, naturalmente, a tendência é eles atacarem os Estados Unidos. Mas agora soa como se depois do Ocidente passar as sanções para a Rússia, retirando a Rússia do SWIFT, a Rússia provavelmente responderá por meio de ataques cibernéticos no sistema financeiro. E isso nada mais parece ser uma narrativa, novamente, de um bode expiatório para o colapso do sistema do dólar. Mas não se esqueça que, além desta nova ordem secular, principalmente nós temos a nova ordem espiritual, muito pior do que esta mudança econômica governamental. Então, o que essa nova ordem mundial realmente está fazendo é a transição do mundo que até então estava sobre a ordem mundial judaico-cristã para uma nova ordem mundial satânica, luciferiana, com o objetivo de mover o mundo que está no domínio do Altíssimo para o domínio de Satanás, para que o anticristo seja adorado como Deus desta era. Como podemos ler em Isaías 14, versículo 13, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Perceba como Lúcifer quer ser como o Deus poderoso, o mais alto de todos. E esta agenda mundial é sobre criar condições para que ele possa fazer assim, para que ele possa ser tido como prioridade e não mais o nosso Criador. Ele quer que nós nos referimos a ele como sendo o mais alto de todos. E embora ele saiba que ele não vai ganhar, ele está trabalhando nos homens através do engano para poder atingir este objetivo. Este é o ponto principal deste conflito. O mundo é basicamente um playground para Satanás afastar os corações dos homens de Deus e provar que o mundo gosta mais do seu jeito do que da maneira de Deus. E é por isso que você vê tantas agendas correndo à solta, indo contra os princípios de Deus, contra os princípios familiares, contra os princípios judaicos cristãos e correndo em maneira rápida em direção a princípios completamente satânicos. Mas ele não é nem onisciente, nem onipotente e nem onipresente, que são as três características que o nosso Deus poderoso é. Então, o que Satanás está fazendo é tentando criar um mundo onde ele possa imitar as qualidades de maneira falsa que o Senhor Deus tem, mas ele não pode ter. Quando você entende isso, você começa a entender o porquê tantas características mundiais de controle. O olho que tudo vê, descrito por Daniel, a respeito do chifre pequeno do anticristo que se erguerá no tempo do fim. Isso tudo está sendo armado pela necessidade de Satanás em controlar e censurar o mundo todo, à maneira dele. Mas isso é uma tentativa de copiar a onipresença, onisciência e onipotência de Deus, de saber o que estamos pensando e tudo o que está acontecendo em todos os lugares, segurando o poder de como o mundo funciona. Ele quer ser como o mais alto de todos, o nosso Deus poderoso. E então nós estamos no meio disso, mas o nosso Deus nos deu o livre arbítrio, o poder de escolher. E nisso se encontra o amor do Deus poderoso. Ao invés de nos controlar, Ele dá o controle em nossas mãos para que possamos escolher ser controlados por Deus. E quando você entende um pouco mais sobre o que significa, o verdadeiro objetivo da maçonaria não é apenas uma sociedade secreta ou uma instituição governamental ou qualquer outro tipo de instituição, mas está relacionado a espalhar a luz da maçonaria para o mundo
E esta luz vem de Lúcifer, mas isso é assunto para um outro vídeo e provavelmente a plataforma nem permitiria esse assunto ser explanado aqui de maneira aberta. Mas acredite, eles são encarregados de transformar a escuridão em luz, transformando o mal em bem. Assim como apóstolo Paulo nos alertou em 2 Coríntios 11, versículo 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E isso é o que essas pessoas têm feito há anos, transformando escuridão em luz, dizendo que o mal é o bem, a fim de trazer a nova ordem mundial. Isaías 5, versículo 20, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então entenda que estes homens, movidos por Satanás, estão empurrando a escuridão para o mundo, chamando de luz. Eles acreditam que são agentes da luz, embora sejam agentes das trevas. E o verdadeiro objetivo real é mover o mundo para uma nova ordem, onde Satanás é adorado como Deus, movendo o mundo para uma nova religião única mundial. E é isso que uma nova ordem mundial verdadeiramente é. Você pode olhar para isso como uma conspiração secular sobre pessoas tentando ganhar mais poder. Mas acredite, está muito mais fundo do que isso. Assim como nós temos verdadeiros crentes que realmente desejam o reino de Deus, também temos o lado oposto, que são verdadeiros crentes e seguidores de Satanás, que querem trazer o seu reino, o reino do anticristo, o reino de Satanás para a terra. A verdade deste mundo é que existem famílias com linhagens satânicas, onde Satanás deu o seu poder, o mesmo poder que ele tentou dar a Jesus quando estava no deserto. Satanás deu este poder para que eles possam implementar esta agenda. E então nós vemos rostos de governantes e pessoas que foram colocadas em evidência com este poder, todos com o mesmo objetivo, empenhados em trazer o domínio de Satanás. O problema é que muitos cristãos pensam que os satanistas não existem, acham difícil existir um inimigo de tal forma. Então, olham para satanistas apenas como aquele roqueiro de cara feia e esquecem que, na verdade, existem ótimas pessoas, muito bem-sucedidas, com os rostos bem conhecidos, que, infelizmente, seguem o satanismo. Muitos de nós nem queremos pensar nisso, pois é difícil e é muito triste, mas esta é a verdade do mundo. A verdade é que existem seguidores de Satanás em todas as facetas da nossa sociedade. A maioria das pessoas que o público idolatra hoje se venderam para Satanás, para obter sucesso. E o pior, existem muitos satanistas em pé, à direita dos altares das igrejas, ensinando como se fossem de Deus, mas infelizmente são falsos profetas que estão levando muitos, um rebanho inteiro, direto para Satanás. E é disso que se trata uma nova ordem mundial espiritual. Não é uma teoria da conspiração, é uma realidade que está se aproximando cada vez mais rápido. Eles estão trabalhando para desmoronar o mundo e introduzir um novo sistema, e o seu salvador vindouro, que será uma peça fundamental para trazer paz em todo o mundo, para trazer soluções para o caos instalado no mundo. Mas eles vão fazer isso de maneira que o povo seja enganado com uma narrativa que as pessoas querem ouvir. Para o cristão não entender que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando,
é desacreditar de todas as profecias bíblicas onde o próprio Deus nos alertou sobre os tempos vindouros do fim, onde se levantaria um homem iníquo. E para que isto aconteça, muitas coisas estão se desenrolando e o sistema está se preparando. O cenário está quase todo montado. Então nós, como cristãos, precisamos estar de olhos abertos, coração ligado em Deus e sempre estudando a palavra e estudando o que está acontecendo ao redor do mundo. Procure pessoas confiáveis, mas acima de tudo, procure a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode não concordar comigo, mas eu te peço, estude a fundo, vá procurar. Este vídeo foi apenas um breve alerta a você que ainda não despertou para os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. Este vídeo não é para que você se desespere, este vídeo não é para te trazer medo, mas é para que você entenda que você é filho de Deus, você é escolhido e que hoje Deus te chama para um relacionamento íntimo, aonde Ele poderá cobri-lo com as suas asas. Mas para isso, você precisa estar na presença dEle o tempo todo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Capacita-nos, Senhor, neste tempo tão difícil, a entendermos os seus sinais. Queremos estar com os ouvidos, com os olhos atentos e com o nosso coração conectado a Ti, em espírito e em verdade. Todos os dias de nossas vidas. Fala conosco, fala com cada um dos que estão assistindo esta mensagem. Toca em nossos corações e queremos entender a verdade. Estamos dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor quiser que nós façamos. Por isso, prepara-nos. Enche as nossas lamparinas com o Teu azeite puro e seja conosco em todos os tempos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.